Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia para você, a paz do Senhor. Vamos continuar com o nosso estudo, a natureza de Deus, sua essência e atributos, na sua parte 4. E antes de começar, nós vamos orar. Pai, o Senhor tem sido maravilhoso durante todo esse tempo, né? Durante todos esses estudos, semana após semana. E eu quero, Senhor, te louvar e te agradecer por isso. E hoje nós continuamos, Senhor, com o nosso estudo sobre a natureza de Deus e nós pedimos ao Senhor, peço ao Senhor que nos abençoe, que nos dê graça, sabedoria, discernimento e que o Senhor possa falar conosco, comigo, com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, se nós estamos falando da natureza de Deus, então não podemos deixar de falar um pouco sobre essa controversa doutrina da Trindade, e que nós só citamos no estudo passado, né? Nós não pretendemos, né, ou não temos a pretensão de fazer um tratado teológico sobre o assunto, né? Mas mostrar de maneira simples nas Escrituras aquilo que nós cremos. Nós respeitamos, ou respeito todos aqueles que, porventura, pensem diferente. Né? Nós sabemos que existem grupos que não creem na doutrina da Trindade, e nós devemos respeitá-los, mas nós aqui estamos estudando as Escrituras e de acordo com o que cremos. Né? E nós procuramos mostrar na Bíblia aquilo que afirmamos. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E que Ele possa nos ensinar, mostrar para a gente o caminho certo. Em primeiro lugar, a definição da Trindade. A Trindade, irmãos, é composta de 3 pessoas unidas, sem existência separada e indivisivelmente ligadas para formar um Deus. A natureza divina subsiste em 3 distinções: Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o enunciado da doutrina, né, que foi formulada, como eu disse no estudo anterior, por Tertuliano, né, e mais algumas pessoas, alguns estudiosos, no 4º século. Então, a doutrina da Trindade afirma 3 verdades. Primeiro, há apenas um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são individualmente Deus. É a segunda afirmação. E a terceira afirmação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um pessoas distintas. A revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. Eu tive a oportunidade de falar isso no último estudo. Né? Deus foi primeiramente conhecido em unicidade, depois em trindade, ou seja, primeiro Deus se revelou como um Deus único. E aí tem o Shema, né, de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Depois ele foi revelado em trindade e finalmente em triunidade. À medida que as Escrituras foram sendo ajuntadas, estudadas, a doutrina se instituiu. Então veremos agora alguns sinais, né, da pluralidade de Deus no Antigo Testamento. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Oséias 1:7, etc. e etc.
Em Gênesis está escrito, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa de quem? Não era Deus falando? E em Gênesis 3, 22, então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja que a frase está, quando se refere a Deus, está no plural, né? Sem contar que, que a palavra Elohim é um plural de El, que é Deus, né? Existem outras evidências. Claro, como eu disse, eu não quero aqui fazer um tratado teológico, né? Mas nós veremos agora as evidências da deidade, ou as evidências de Deus, de cada membro da Trindade. Em primeiro lugar, o Pai é reconhecido como Deus. Romanos 1,7, Gálatas 1,1. Em Romanos está escrito a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O Pai é Deus, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. O Filho também é reconhecido como Deus em João capítulo 1, versículo 1, e Mateus 1, 23. Né? Em João está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo que está se referindo aqui, ó, é Jesus. No princípio era a palavra, no princípio era o Logos divino, o Logos de Deus, Jesus Cristo. E ele estava com Deus e ele era Deus. O Verbo era Deus. Depois, em Mateus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Né? Emanuel significa Deus conosco. E Emanuel é Jesus. Foi aquele que foi concebido pela Virgem em Israel. Jesus é o Criador, segundo Salmo 102, 24 a 27, juntamente com Hebreus 1, 10 a 12. Nos Salmos está escrito, eu disse, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E aí, em Hebreus, vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer, diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
A referência é a mesma. Só que aqui, em Hebreus, ele está falando de Jesus Cristo. Você pode conferir lá, ele vai estar falando, o autor de Hebreus vai estar falando de Jesus. E ele então relaciona aqueles versículos lá do Antigo Testamento, se dirigindo a Deus, ele relaciona esses versículos a Jesus no Novo Testamento. Pois então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós ficaremos por aqui. E no próximo estudo, na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos então falando sobre a quarta parte do nosso estudo. A minha oração é que esse estudo que está sendo ministrado assim, bem lentamente, bem devagar, né? Que é uma aula de teologia sistemática, né? Que esse estudo ou que essa aula seja útil a você, né? Que aumente o seu conhecimento de Deus. Então eu quero te abençoar em nome de Jesus e até a próxima semana, se assim Ele o permitir. Amém?